noite a todos e a todas. Daremos início nesse instante à transmissão da solene vigília pascal desse ano. Boa noite a todos e a todas. Daremos início nesse instante à transmissão da solene vigília pascal desse ano. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que o Senhor esteja. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte, de sua vida em Deus. Ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte, de sua vida em Deus. Eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo.
Exulte de alegria a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes, ressoem hinos de glória, para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, Rei eterno, dissipa as trevas do mundo. Alegre-se a Igreja, nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável desta luz, invocai comigo a misericórdia de Deus onipotente, para que Ele, tendo se dignado, sem mérito algum da minha parte, admitir-me no número de seus ministros, infunda em mim a claridade de sua luz, para que possa celebrar dignamente os louvores deste Sírio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. É verdadeiramente nosso dever e nossa salvação proclamar com todo o fervor da alma de toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai onipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida de Adão contraída, e com seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertaste graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte,
Ó ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Ó noite está escrito, a noite brilha como o dia, e a escuridão é clara como a luz. Esta noite afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Nesta noite de graça aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na solene oblação deste círio, pela mão dos seus ministros, vos apresenta a Santa Igreja. Agora reconhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera, que uma chama de fogo aceita em honra de Deus. Esta chama, que ao repartir o seu esplendor, não diminui a sua luz. Esta chama que se alimenta de cera, produzida pelos trabalhos das abelhas, para formar este precioso luzeiro. Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus, nós vos pedimos, Senhor, que este círio, consagrado ao vosso nome, arda incessantemente para dissipar as trevas da noite, e subindo para vós como suave perfume, junte a sua claridade às estrelas do céu. Que ele brilhe ainda quando se levanta o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso. Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, ilumina o gênero humano com sua luz e sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou o seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e o segundo
a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem frutos com sua semente, para vós servirem de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Bendizei a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor me revestis, e de luz me envolveste como um manto. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A terra vos firmaste em suas bases, ficará firme pelo século sem fim. Os marés a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. De vossa casa as montanhas irrigais, como vossos frutos saciais a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Quão numerosas, ó Senhor, são
obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés:
Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar
Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz, terás a justiça por fundamento. Longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me
me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para a glória do vosso nome, multiplicai a posteridade que prometestes aos nossos pais, aumentando o número dos vossos filhos adotivos. Possa a Igreja reconhecer que já se realizou em grande parte a promessa feita a nossos pais, da qual jamais duvidaram. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais em todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Reverendíssimo Padre, eu vos anuncio uma grande alegria. Oh, aleluia!
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande temor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amados irmãos do sacerdócio, Padre Marcos Daniel, nosso pároco, Padre Flávio, Diácono João, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais e pela web TV, nós aqui estamos celebrando a nossa vigília pascal, essa noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando para esta liturgia que hoje o Senhor traz para nós, se formos fazer todas as leituras aqui, as 7 leituras que é composta para nós diante, se fôssemos celebrar assim a igreja aberta para todo o povo, né? A pergunta que eu faço para você é esta: como é que você está celebrando a vigília pascal na sua casa? Como é que você está celebrando a sua noite santa em sua casa? De que forma você está participando desta noite santa? De que forma você está observando a ressurreição do Senhor? Como é que você está agindo? Como é que você está vivenciando esses dias que nós fomos convidados
dentro da quarentena, dentro desta pandemia, que provavelmente não acabará tão cedo, e que vai ser insuportável viver ainda mais isolado dentro de casa. O isolamento é algo insuportável, e nós sabemos disso. Quem pode nos ensinar a viver o isolamento são os grandes monges que vivem nos mosteiros, que vivem isolados do mundo. Esses são os grandes heróis da vida, esses que podem nos ensinar a viver o isolamento. O isolamento nada mais é do que você viver a sua interioridade e saber viver aquilo que está dentro de si e poder expressar dentro de si aquilo que o próprio Cristo, que saía à noite, na madrugada, para orar. Mas vamos olhar para estes dias que o Senhor nos convidou a celebrar dentro de casa, celebrar em família a quarentena, celebrar a quaresma, e nós que estamos vivendo esse tríduo pascal, vivendo esta forma do amor, da encarnação de Jesus, e aqui o cume da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para as leituras de hoje, a primeira leitura que apresentou a nós: Deus fez tudo, Deus criou tudo e viu que tudo era bom. E se a gente fosse ler a segunda leitura que foi proposta, nós veríamos que o pecado entrou no mundo de uma forma desordenada. O pecado entrou no mundo, não foi Deus quem fez o pecado. Deus fez tudo que é bom, mas o homem criou o mal, porque o homem deixou que a desobediência tomasse conta de si e foi contra o projeto salvífico de Deus, a partir daquele que foi contra o projeto de Deus no princípio. Satanás desce, seduz o povo, seduz Adão e Eva e os leva a pecar. Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu da humanidade, porque Deus criou tudo e viu que tudo era bom. O pecado não pode ser o estágio final da nossa vida, muito pelo contrário. Assim como diz o livro do Êxodo, eles atravessaram a pé enxuto. E diz a própria palavra que Deus colocou no coração dos egípcios que os perseguissem até lá. E Deus quis afogar os opressores. E é na água da vida, na água do amor e da sua misericórdia, de onde nós vivemos na sexta-feira da paixão, aonde a maior prova de amor, aonde o soldado com a lança na mão fura o templo santo, e de lá jorra sangue e água sobre a humanidade, lavando e purificando de todo o pecado, de toda a maldade. Jesus desce do céu, se encarna, assume a condição humana, na obediência ao Pai, e na obediência até a morte de cruz, nos leva a viver a graça da vida nova. Passaram para o outro lado. A promessa que o Pai tem para mim, para você, para todos nós, é da terra prometida. Mas para chegar à terra prometida, precisamos fugir da opressão, precisamos fugir do pecado, precisamos fugir daquilo que tem nos levado a viver a escravidão, que leva para a morte, uma falsa liberdade que o mundo tem pregado e anunciado a nós. Por isso, o próprio livro do Êxodo, que nós ouvimos aqui, nos conta que Moisés cantou junto com o povo um cântico de libertação. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantar o cântico de libertação.
eu poderia cantar um cântico de libertação aqui. Ontem, no momento da oração, o Senhor colocava em nosso coração que era preciso bloquear, que era preciso desfazer todas as amarras de Satanás sobre a cidade que nós vivemos, e que não se deixasse mais entrar nenhum mal para cá, que o mal parasse por aquelas BRs e de lá não passasse para cá. E o cântico de libertação que o Senhor nos dá é através do cântico do Espírito, que nos envolve e que nos faz viver numa graça fundante do amor de Deus, que funda o nosso coração e que nos faz mergulhar nas águas mais profundas do mistério secreto do amor de Deus, e que só pode viver esse amor secreto no seu misterioso secreto quem realmente se aprofunda neste amor. Mas é preciso atravessar, é preciso andar com o Senhor, e é o convite que Ele faz no livro do profeta Isaías, que fala que a sua misericórdia é tão eterna e que se compadece daqueles que são mais pequenos, daqueles mais pobrezinhos, que começam a buscar, exultando por uma libertação. E é o que nós pedimos durante toda essa quarentena, de tantas lives que nós temos feito, de tantas orações que nós temos feitos pelo mundo afora. Nós temos pedido que cesse a pandemia, que cesse todo esse mal sobre nós, porque nós pedimos: livrai-nos, Senhor, livrai-nos, Senhor. Cantar ao Senhor, porque o Senhor se compadece de nós. Cantar um cântico de libertação, como Moisés e o povo que atravessa o mar, o povo que atravessa para o outro lado, quando sai da escravidão. Mas só pode cantar esse cântico quem realmente é livre no Senhor. A liberdade só acontece para aqueles que escuta a voz do Senhor e se deixa conduzir por Ele. Assim, se nós fôssemos ouvir as outras leituras que nos são propostas, o Senhor que nos pede a ir ao seu encontro para beber das águas mais límpidas, das águas mais robustas, das águas mais deliciosas, que brotam do seu amor, da sua vontade, beber daquele manancial que nos é dado. E assim o Senhor ainda diz que nos chamou para a vitória, nos chamou para a vida. Ele que vai nos chamar para a vida nova. Diz assim o Senhor: chamei-te de volta, ó meu amado, ó minha amada. E aqui nós respondemos: aqui estamos. Eis que o Senhor chama-nos de volta para a vida com Ele. Chamou-nos de volta para onde? Para o seio da família. Nos chamou de volta a ter um encontro com a família, o qual nós muitas vezes perdemos, porque quando nós entramos no misterioso secreto do nosso amor para com os nossos, viver este misterioso secreto significa o quê? Entrar, adentrar a profundeza do amor de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do amor de Deus. Quando nós mergulhamos na intimidade com Deus, diz a própria palavra de Deus, Abraão fez um sacrifício. Abraão quis sacrificar o filho, pela fé que conhece, pela fé que tem, pela fé que escutou o próprio Deus chamá-lo e não hesitou em dizer o seu sim. Vai ofertar o filho, se torna amigo de Deus, a oferta que faz do único que tem, do seu filho tão amado. Assim expressa em Abraão Deus que dá o seu filho como oferta para nós, e oferece o seu filho como sacrifício perfeito, como obração perfeita para a redenção da humanidade. Por fim, o profeta Ezequiel, dessas leituras que nós ouvimos, o melhor que foi nos propostas, traz que Deus derrama sobre os nossos corações a água pura e dá a nós um coração puro,
Senhor, a água pura que está sendo derramada aconteceu no dia do meu batismo, e o coração novo é o coração de carne que imprime em mim a sua vontade e imprime em mim os seus mandamentos. Seguir aquilo que Deus quer, não a minha vontade, senão a vontade daquele que me chamou. Seguir a vontade daquele que me conduz. Quero beber das tuas águas. Assim como Santa Faustina diz, é preciso ir ao encontro da fonte inesgotável de misericórdia e ali beber dessa fonte, para jorrar em fonte misericordiosa para aqueles que precisam. Assim nós precisamos vivenciar esta graça de um coração novo, um coração de carne, não mais um coração de pedra. O mundo precisa ter um coração de carne, o mundo precisa ter um coração de carne, um coração que bate, um coração que bombeia sangue de verdade, um coração que bombeia sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não mais um coração de pedra, não mais um coração de guerra, não mais um coração robustecido, não mais um coração endurecido, porque no dia do nosso batismo nós recebemos a graça da vida nova, como nos diz a própria carta de São Paulo aos Romanos que nós ouvimos. Fomos identificados com Cristo e com ele crucificamos o homem velho, destruindo assim o corpo de pecado para não mais servir o pecado. Com ele vivemos a graça da liberdade e não da escravidão. Se morremos com Cristo também viveremos. Por mais, amados irmãos e irmãs, aquele que morreu uma vez por todas para o pecado, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim o convite é para mim, é para você, para todos nós. Nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo, como homens e mulheres vivos, que saíram da morte de pecado para o Cristo ressuscitado. Eis a graça que Ele nos dá. É esta a oportunidade que nós temos, a vida da ressurreição que Cristo nos traz. É esta ressurreição que nós precisamos viver na nossa vida. É esta ressurreição que perpassou pelo caminho da cruz, aqui, a paixão, morte e ressurreição. Assim como estas mulheres que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que não mais está lá no sepulcro, mas está vivo, não está na cruz, mas está ressuscitado, como disse. Aonde nós iremos encontrar o Cristo? Aonde nós iremos encontrar o ressuscitado? Na fé que eu, que você professamos. É neste Cristo. Por isso que nós, enquanto cristãos, devemos lutar dia após dia e não deixar morrer em nosso coração, e não deixar morrer em nossa vida a esperança e a fé de que Cristo que morre ressuscita verdadeiramente e está presente no meio de nós. Assim como Ele aparece às mulheres e diz a elas: ide, ou seja, vão. O Senhor está dizendo missão, o Senhor está dizendo para ir, o Senhor está dizendo para anunciar. Uma coisa que o diácono João estava dizendo, o João Vitor estava dizendo na sacristia, e é real. Eu dia após dia tenho vivido isso. Parece que a gente está brincando como aquelas criancinhas que a gente vê no Instagram, no Facebook, brincando de celebração. Parece que a gente está brincando de celebrar a Santa Missa. Parece que a gente está brincando. Aí a gente vê muitas pessoas falando assim: como eu estou sentindo falta da missa, como eu estou sentindo falta da igreja, como eu estou sentindo falta do sacramento, como eu estou sentindo falta de adorar Jesus, como eu estou sentindo falta. Pois é, quantos dias e quantas noites nós temos passado pelas nossas lives, adoração, via sacra,
Santa Missa. E quantas pessoas pararam para assistir? Quantas pessoas pararam para perceber? As pessoas hoje pensam que ficar em casa é festa. O isolamento é sinal de férias, de colônia de férias, de viver a festividade, de viver o faz de conta, e esquece que é momento da gente também entrar em oração. Muitas pessoas, e eu já ouvi isso na terra que eu vim, que não é muito longe daqui, Várzea Grande, Cuiabá, e até mesmo de outros lugares fora do estado do Mato Grosso, que dizia assim: eu rezo de casa, padre. Hoje tem pessoa desejando ir para a igreja rezar. Pois é, desejando ir para a igreja rezar e não pode. Tem pessoas que estão desejosos de estar na igreja, mas não soube valorizar o santo sacrifício cruento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por muitas vezes profanaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por muitas vezes profanaram a Santa Igreja. Por muitas vezes profanaram os sacramentos. Quantos irmãos nossos da igreja que receberam o batismo, que receberam a crisma, hoje são irmãos de outras religiões, de outras denominadas religiões, se assim eu posso dizer, que são denominações religiosas, que para mim não passam de seitas satânicas, que não passam para mim de diabólicas, porque todas aquelas que vão contra a vontade de Deus não passam para mim de obras de Satanás. Entenda, meus irmãos, o que o nosso povo perdeu foi fé e foi esperança. Ontem, quando passávamos com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e a imagem da Virgem Maria das Dores, pelas ruas daqui da cidade de Santo Antônio, nós vimos muitas pessoas de fé se ajoelharem, chorarem, crianças se ajoelharem, e que está aí nos canais, nas redes sociais, para você ver que não é brincadeira. Tem pessoas que têm desejo e têm vontade de estar na igreja, tem vontade de adorar, tem vontade de rezar, tem pessoas de oração, tem pessoas que não perderam a fé, mas tem muitos que foram batizados e perderam a fé. Hoje participam de outras religiões e acham que estão salvas. Deixa eu dizer para você, você que saiu da igreja católica e que era católico de fachada, toda igreja protestante é de fachada, tá? Que saiu da igreja católica e foi para essas denominações, para a maçonaria, para espiritismo, para umbanda, candomblé, terreiro de macumba e outras denominações religiosas. Se você puder pegar aqui agora, meu irmão, você que está filmando aí, você, minha irmã que está filmando, eu quero que você foque ali para mim, ó, naquele sacrário ali para mim, ó, naquele sacrário para mim, foca para mim lá no sacrário. Isso, foca no sacrário. Eu quero deixar bem claro para você, fiel, você que se afastou da Igreja Católica Apostólica Romana, você que desistiu da sua fé, você que desistiu por causa de situações dentro da sua igreja, você perdeu o maior tesouro da sua vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior tesouro, é a fonte e ápice de toda a vida cristã, a Eucaristia. E se você deixou esse de lado para viver uma prosperidade momentânea,
você perdeu o céu, porque o céu está ali. Quando ele, na última ceia, instituiu a Eucaristia, que só na Igreja Católica Apostólica Romana tem, que é o sacrifício, independente do sacerdote, se ele celebra em estado de pecado ou não, independente, porque a ação é de Cristo e não do Padre. Só Jesus, porque ele quis permanecer permanentemente junto dos seus. Portanto, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus no Evangelho diz: ide e fale para os meus irmãos que irei encontrar com eles ressuscitado na Galileia. Nós iremos nos encontrar, meus irmãos, hoje no céu lindo que apareceu para nós, no céu lindo que apareceu para nós, que nós iremos encontrar Jesus na ressurreição próxima, que Ele preparou para mim e para você neste dia de hoje. A ressurreição já está acontecendo e só pode ressuscitar aqueles que creem na luz que é Cristo, que brilha sobre as trevas deste mundo. Não existirá pandemia neste mundo por falta de luz, porque a luz maior brilhou sobre todo o mundo. Sejam louvados Jesus e Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor.
Irmãos e irmãs, iluminados pela claridade da ressurreição de Cristo, elevemos até Ele a nossa oração unânime, para que a alegria da Páscoa chegue ao mundo inteiro, cantando com a alma em festa. Cristo, ouve-nos, Cristo, atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis, oremos, irmãos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu o mal, para que dê a paz ao mundo inteiro, oremos, irmãos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição nos trouxe a vida, para que não perca nenhum dos batizados nesta santa noite, oremos, irmãos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade paroquial, oremos, irmãos. A Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu a morte, para que dê a vida eterna aos que morreram, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que sois glorificado pelos anjos no céu e na terra sois aclamado pelos fiéis. Salvai todos os homens e enchei de alegria a Santa Igreja. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Libertar
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por nós vamos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso Senhor e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. De misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Milton e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos.
Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho,
da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Cantemos juntos. Assim
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, nossa paz, foi
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso Espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para lembrar que amanhã
nós teremos às 8 da manhã a missa do domingo de Páscoa. Então você pode acompanhar conosco pela Web TV Cidade Menina, também pela página do Facebook da nossa paróquia. E logo depois da Santa Missa, novamente os padres da nossa paróquia percorrerão a cidade de Santo Antônio com o Santíssimo Sacramento, Cristo ressuscitado. Então você pode preparar para manifestar a sua adoração a Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia. Uma vez que essa pandemia nos impede de estarmos todos juntos, Jesus irá até você para que você faça a sua adoração e, portanto, sinta o consolo de Deus nessas horas difíceis que passamos. Espero que vocês tenham participado conosco todo esse tríduo pascal. Esperamos vocês amanhã para a missa do domingo de Páscoa, e assim nós viveremos este tríduo pascal plenamente, que não é por causa da pandemia que deixaremos de celebrar a alegria do Cristo ressuscitado. Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.